inner join, left join, right join e full outer join. Vamos aprender as diferenças desses joins na aula de hoje, dessas junções na aula de hoje. Bora para a prática? Então, pessoal, aqui com o Workbench aberto, vamos entender a diferença dessas junções que nós temos disponíveis aqui no SQL. Nós já aprendemos aqui no nosso curso sobre o inner join. Vou deixar no card aqui em cima, eu não sei se é do lado de cá ou do lado de cá, a aula que nós aprendemos sobre inner join. Então, você que perdeu, tá aí no card para você assistir depois dessa aula, ou antes, né? Você assiste depois volta aqui, enfim, da forma que você achar melhor. Mas eu preparei uma imagem aqui pra gente, tá? Aqui, ó, que ilustra a diferença aí dos joins que nós temos disponíveis para o SQL. Nós já aprendemos o inner join, tá? Aqui, ó, que é aquela opção de nós vamos juntar, mesclar os resultados de duas tabelas. E nessa junção, nós temos como resultado sempre o que é comum entre as duas tabelas. Eu não vou retornar todo o conjunto da primeira tabela e da segunda tabela. Eu vou pegar é comum nessa e nessa, é o que vai ser retornado no caso de inner join. Então esse aqui a gente já aprendeu. Hoje nós vamos falar sobre left, right e full outer join, que no caso do MySQL tem um detalhe aqui que nós precisamos aprender antes para vocês entenderem aqui o full outer join. O left join, olha só, a ilustração aqui é bem clara. Ele vai retornar para mim, além do que é comum entre as duas tabelas, todo o conteúdo da tabela 1, da tabela principal aqui da nossa consulta. Left join, por causa do desenho aqui, ó, tá exemplificando para a gente que a tabela esquerda que é a tabela principal da nossa consulta. O right join, ele é o contrário, ele vai retornar além do que é comum todo o conteúdo da tabela da direita, ou seja, da tabela do join e não da tabela principal, da tabela primária da nossa consulta. O full, ele retorna todo o conjunto das duas tabelas, independente se tem relação ou não, ele vai retornar todo o conjunto das duas tabelas. No MySQL, nós podemos praticar o left join e o right join. O full outer join, ele nós não vamos usar ele aqui diretamente. A gente tem que fazer uma união entre um left join e um right join para obter o full outer join. Como a gente ainda não viu union, nós vamos deixar isso aqui para depois. Então vamos focar em left join e right join na aula de hoje. Vamos entender como é que funciona isso? Vamos começar aqui com o select na tabela cliente, tá? Então, esse caso aqui me diz que a cliente é a minha tabela principal, certo? É a tabela da esquerda. A gente ainda não tem nenhum join aqui, mas só para vocês entenderem que em um caso de join, o cliente vai ser a tabela da esquerda. Vamos colocar um alias aqui. E vamos colocar só alguns dados aqui. Eu quero só o cliente, tá? Da tabela cliente. Então vamos especificar aqui que ele vem da tabela cliente. E também da tabela cliente eu quero o nome do cliente, certo? Aqui, ó, nome do cliente. Então só essas duas colunas aqui da tabela cliente, tá certo? Se a gente verificar aqui na tabela cliente, vamos vir aqui nas estatísticas. Nós temos 20 resultados aqui dentro da tabela cliente, tá? Aqui, ó, row cent, 20 é o número de linhas retornadas nessa consulta. Como eu não fiz filtro nenhum, ele está me retornando todos da tabela cliente, certo? Beleza. Vamos colocar agora aqui filtros e entender um pouco mais aqui sobre os joins. Vamos colocar joins, né? Ao invés de filtros aqui primeiro. Então, se a gente usar aqui, ó, um inner join, e aí eu quero juntar com a tabela de vendas para poder fazer a relação de clientes com vendas, ok? Então eu coloco aqui, ó, inner join venda, que eu vou dar um nome de V, ok? Vou colocar um alias aqui que vai ser o V, on
cliente e cliente corresponda com vendas e cliente. Rodando essa consulta aqui em inner join, no nosso caso aqui vai ter até uma correspondência com o right join. Ele corresponde aqui aos mesmos 20 resultados. Por quê? Porque na minha tabela de vendas eu tenho somente clientes que venham da tabela cliente. Todos os registros de cliente que eu tenho na tabela de vendas, vocês têm que entender isso, tá? Eles estão na tabela cliente. Então correspondeu aqui a consecutivamente todos os resultados da tabela de venda. Não necessariamente, tá? Isso é uma verdade. Vamos ver aqui, ó, select todos from venda. Eu quero rodar só essa consulta aqui, ó, e ver que também vai ser 20 resultados. Por quê? Porque eu não tenho nenhum registro na tabela de venda que esteja sem cliente associado, tá? Se eu tiver vendas sem cliente, esse inner join aqui vai me resultar uma quantidade diferente de registros dentro da tabela de venda, certo? Lembrando que a gente tem uma associação ali, eu acho que eu não lembro se eu fiz essa ligação. Vamos tentar fazer um insert aqui, ó. Insert into venda values. Vamos pegar aqui e venda 20, vamos colocar aqui, ó, 21 sem cliente. Vamos ver se, acho que não vai aceitar não. Data da venda, vamos colocar a data de hoje. Que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui no Windows, 31 de janeiro, ó, de 2021. 1/31. Valor da venda, nós vamos colocar 857,32. Vamos ver se ele executa esse insert aqui. Não rodou. Não rodou esse insert aqui não, ó. Não rodou. Se a gente vier aqui, ele me fala por quê, ó. Porque a coluna e cliente não pode ser null, tá? Ou seja, tem uma restrição aqui. Eu não lembrava se a gente tinha aplicado restrição de chave estrangeira aqui, mas aplicamos. Então, nesse caso, a gente não vai conseguir inserir a venda sem o cliente. Mas, se eu inserisse vendas sem cliente, suponhamos que eu tivesse 10 vendas sem o cliente informado aqui, tá? Eu não conseguiria... Nesse caso aqui desse inner join, essas vendas não iriam entrar nesse resultado, tá? Porque eu estou fazendo como tabela principal cliente. Nem se eu colocar um cliente que não exista aqui, ó, 200, ele vai deixar fazer essa inserção, tá? Porque as colunas, porque eu tenho uma restrição de chave estrangeira aqui. Isso aqui nós fizemos lá no início do nosso curso, quando a gente estava aprendendo a criar, fazer os inserts, a criar as tabelas, criar as restrições, chave estrangeira, nós aprendemos isso daqui. Então é por isso que a gente não consegue fazer esse insert aqui sem informar o cliente ou um cliente que não exista. Beleza. Ok, mas vai dar para a gente entender. Então, quando eu fiz o inner join, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está rodando esse cenário aqui, ó. Ele pegou o que era comum na tabela de cliente, que é a tabela esquerda, e na tabela de venda, que é a tabela direita, e o que é comum entre as duas tabelas, ele retornou como resultado. Por isso que, se existisse a possibilidade de ter vendas aqui sem clientes, notem que essas vendas que não teriam clientes ou clientes que não existam na tabela de clientes não iriam entrar aqui, ó, porque esse registro não ia ser comum entre essas duas tabelas, tá? Eu quero que vocês entendam isso, quero que vocês percebam isso. No caso aqui agora que a gente vai aplicar um left join, o que vai acontecer com o left join? Ele vai pegar a associação de todos os registros que estejam na tabela principal, na tabela da esquerda, que é a tabela de cliente, certo? Correlacionados aqui, somente os correlacionados com a tabela de venda. Então, olha só que é a tabela da direita. Então, se a gente mudar aqui para... vamos só rodar aqui de novo e confirmar o número de linhas aqui, ó, query stats 20,
ok? 20. E agora o left join, se a gente mudar aqui para left join, rodando novamente, eu vou ter, olha só, 32 registros retornados. E aí você me pergunta, por que que aumentou o número de registros? Porque agora nós estamos fazendo um left join, ou seja, eu não estou dando prioridade ao que é comum entre as duas tabelas. Eu estou pegando todo o conteúdo da primeira tabela, certo? E só correlacionando aqui com os dados da segunda tabela. Então, eu não quero saber se existe lá as vendas ou não. Eu posso usar aqui os dados da venda aqui, ó. Por isso que a gente fez o join. Se eu quiser usar os dados da venda aqui, ó. Por exemplo, o ID da venda aqui, ó. ID da venda, certo? Usar nessa coluna, nessa consulta aqui. Mas notem que alguns registros, tá vendo? Alguns clientes não possuem vendas, certo? Por que que eles entraram? Porque eu falei, ó, eu quero left join. Dê prioridade à tabela da esquerda, a tabela principal, que no meu caso aqui é a tabela cliente, ou seja, todos os registros da tabela cliente. Beleza? Então é por isso que saem alguns registros aqui sem venda, porque eu tenho cliente que ainda não fez compra na minha loja, só está cadastrado, mas ele não tem nenhuma venda registrada, tá certo? Esse é o left join. O right join, aqui ó, o right join, ele é o contrário, ele vai dar preferência aos registros da tabela da direita, ou a tabela secundária no caso da nossa consulta, que é a tabela de venda. Então, se a gente mudar aqui para right join, right join, rodando a nossa consulta, vão ser exatamente os mesmos 20 registros. Por quê? Por causa da nossa restrição de chave estrangeira que nós temos na tabela de venda, que não permite que eu insira vendas sem informar um cliente cadastrado. Tá? Eu preciso informar um cliente e esse cliente precisa estar cadastrado. Então, eu tenho essa restrição. Então, como eu tenho essa restrição, obviamente, todos os registros aqui, ó, da minha tabela de vendas vão ter relação com os registros da tabela de cliente. É por isso que, nesse caso, o right join, ele retorna o mesmo resultado do que o inner join. Se eu pudesse inserir clientes sem essa restrição com a tabela cliente, por exemplo, vou informar cliente 1000. Não existe o cliente 1000, mas eu vou informar o cliente 1000. Tá? Ele vai estar lá registrado a venda do cliente 1000. Ele iria entrar nesse caso aqui, ó, certo? E não nesse caso. Ele iria entrar nesse caso aqui. Tá certo? Ou vendas sem clientes, ele também iria entrar nesse caso aqui, e aí eu iria ter um número maior de registros do que eu tenho aqui dentro da tabela da tabela do que o inner join, certo? Que é o resultado do inner join, tá certo? Exatamente por esse motivo. Então eu quero que vocês entendam exatamente essa diferença do inner join para o left join, tá aqui ó, de novo a imagem, do inner join, left join e right join. No caso do full outer join, ele vai pegar todos os registros que eu tenho na primeira tabela e na segunda tabela e retornar tudo isso para a gente. Vai fazer essa salada de registros aqui. Só que no caso do MySQL, a gente não consegue usar aqui o full outer join. Aqui, ó. Se eu colocar um full aqui, outer seria só assim, ó, full outer join, ele iria retornar para mim todos os registros. Mas aqui eu preciso fazer uma união entre left e right para a gente obter o full outer join, tá certo? Como nós ainda não aprendemos aqui, não aprendemos o union, nós vamos ficar só com inner, left e right na aula de hoje. Esse foi o conteúdo que nós aprendemos. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não clicou no joinha, esse é o momento. Ative o sininho também para receber todas as notificações. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço. Até lá. E tchau, tchau.